Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde geral a todos. Pessoal, a gente já vai começar o nosso workshop aqui. Esperando entrar a nossa anfitriã, a Catiane. Tá? E aí a gente vai fazer um workshop bastante movimentado, não é uma palestra, é uma conversa, justamente para que a gente possa co-criar algumas ações no litoral que sejam relacionadas ao nosso Sistema Regional de Inovação. Aguardar só a Catiane entrando aí, a gente já começa esse nosso bate-papo. Já quero agradecer a participação aqui dos colegas que estão. Professor Gutenberg, prazer revê-lo, Gutenberg. Prazer é todo meu, professor. Show de bola. Sucesso no empreendimento. Legal. E os demais colegas que a gente vamos nos conhecer aqui hoje e firmar um compromisso aí de trabalharmos juntos em prol do nosso litoral. A ideia é um bate-papo mesmo, bem descontraído e nada de... diferentemente do que a gente faz normalmente, né, que é uma aula, essas coisas aradas, ninguém aguenta mais, né, webinar, enfim, no início parecia bacana, mas agora começou a ficar um pouco chato. Essa é a ideia. Cátia, está contigo aí a Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Então, primeiro quero começar agradecendo, né, o aceite do convite aí, que a agenda de todo mundo tá corrida, a gente sabe disso, para participar de um evento, a gente está abrindo mão de outro, porque esse digital, né, nos obriga a ter mais horas na agenda, né, não sei o que aconteceu com as nossas horas do dia, que parece que se multiplicaram, e o digital nos deu mais disponibilidade, então eu quero agradecer imensamente aí a participação de todos. Quero dizer que vai ser um momento agradável e aqui nós vamos ter hoje a oportunidade, professora Biaki, de falar com alguns participantes que a gente não tinha tido a oportunidade ainda, né? Então, é importante essa participação, a gente vai poder explanar aí sobre os planos e as realizações, né? E dizer que a gente conta com vocês fortemente para poder realizar, que se vocês não estiverem conosco, não haverá realização alguma, assim como as demais hélices aí do nosso Sistema Regional de Inovação. Então, eu vou voltar a bola aí para o professor Labiak, desejar uma excelente tarde para todos nós, dizer que eu fico até às 15 horas, porque às 15 horas eu tenho outro compromisso, tenho uma outra agenda, mas desejo, assim, que seja bastante proveitosa essa tarde, dizer que nós aqui do Sebrae Litoral estamos à disposição para qualquer informação que se faça necessário, para qualquer acesso, nós estamos bem abertos mesmo, e se parceiros das instituições de ensino superior, e não só superior, como ensino técnico também aqui do litoral, ensino fundamental, e se utilizem do Sebrae, se utilizem dos nossos serviços, porque é isso que nós existimos, é essa a nossa função, a nossa missão, o nosso existir é exatamente para que a gente possa dar apoio para a nossa sociedade, para que a gente possa dar apoio aí para os nossos estudantes, para os nossos futuros empreendedores do nosso, não só do nosso país, mas nosso estado, nosso território, nosso município, enfim, e nada como começar empreendendo dentro da escola. Então, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui hoje, e uma boa tarde para todos nós. E, professor, é contigo. Obrigado, Cati. Deixa eu só desabilitar um negócio aqui, que senão ele vai ficar aparecendo toda hora que está entrando uma mensagem, aparece aquele bip, bip, que é o tal do WhatsApp, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu acho que o Roberto está aí também. O Roberto Cândido deve estar por aí. A ideia nossa hoje é realmente conversar com vocês, para que já era uma conversa que a gente deveria ter feito há um bom tempo. A gente fez alguma coisa lá no início, lá no Fórum de Implementação do Sistema Regional de Inovação, e a gente tem se reunido gradativamente com vários atores do
do litoral do Paraná e efetivamente com atores que a gente considera fundamentais para o desenvolvimento da inovação no Estado, mas principalmente nesse território, que é o litoral, que são os atores de conhecimento. Então, a nossa ideia é dar uma explanada geral, o que vem a ser o tal do Sistema Regional de Inovação, a gente abrir para conversar com vocês realmente, e aí a ideia é que a gente tenha uma perspectiva de como é que a gente pode co-criar esse processo de Sistema Regional de Inovação, a gente validar algumas coisas que estão acontecendo e apresentar para vocês algumas coisas alguns resultados de curto prazo que já de alguma forma começaram a aparecer. Então, vou chamar o professor Roberto para ele se apresentar. Eu sou o professor Silvestre Labiak Júnior, sou da UTF-PR, trabalho com sistemas regionais de inovação há 20 anos. A minha formação de mestrado e doutorado foi em cima de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, e especificamente o doutoramento foi em Sistema Regional de Inovação. Então, a gente trabalhou, eu e o professor Roberto e o colega Héctor Hernan Gonzalez, na estruturação do Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná. Esse, graças a Deus e graças ao empenho de todo o pessoal do território, hoje ele é um case de sucesso. A gente tem muitos resultados e impactos que ocorreram nesse Sistema Regional de Inovação lá no Sudoeste, o que nos habilitou a imaginar que isso poderia ser espraiado, essa metodologia e essa perspectiva de se estruturar algumas redes a favor do desenvolvimento de um território. A ideia básica é essa. Vocês vão perceber que a gente trabalha com uma fundamentação muito simples, mas efetivamente ela só vai acontecer se perpassar pelas instituições de ensino superior e, fundamentalmente, ela vai acontecer se o nosso eixo educação estiver junto. Então, essa é uma proposta para mudança cultural, para estruturação de ambientes de inovação, enfim, mas sem a gente ter densidade de ativos de conhecimento e ativos tecnológicos, isso é quase impossível de acontecer, isso no mundo inteiro. Então, de maneira geral, a gente vai conduzir uma mínima apresentação, mas efetivamente a ideia é que hoje a gente tem um bate-papo aqui para tirar algumas dúvidas, fortalecer, e aí a cada momento, cada pessoa que for falar, uma pequena apresentação, a gente não está em muitas pessoas aqui, a gente está em 20 pessoas, então uma rápida apresentação de cada um, a cada momento que a gente for conversar. A ideia é que a gente não passe muito das 15 horas, é justamente porque o horário de vocês também é complicado, a gente imagina. Já quero agradecer demais a possibilidade, a gente fez de última hora, o Belz ainda ficou preocupado, mas como é que a gente vai conseguir? A ideia era essa, é bater um papo, na verdade, não é uma coisa formal assim demais, e é justamente para a gente, se a gente tivesse possibilidade de estar junto, a gente tomar um chopinho junto, comer um camarãozinho, se reunir e discutir como é que a gente consegue construir ou co-criar esse território de maneira inovadora e sustentável, e perpassando pela proposta de empreendedorismo. Não tem nada assim de muito formal, ao contrário, a gente acredita muito nos CPFs que estão aqui. Eles representam um CNPJ, mas efetivamente as pessoas é que vão fazer a diferença no desenvolvimento do nosso Sistema Regional de Inovação. E já estão fazendo a diferença. Então, passo a palavra para o meu colega Roberto Cândido, para que ele se apresente. E aí, logo em seguida, são 4 lâminas aqui, só para a gente esquentar a conversa. Pode ser? Perfeito. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a participação de todos assim, nesse evento, né, já que agora virou uma rotina quase que o dia inteiro e às vezes parte da noite a gente ter esse tipo de evento, e como disse já a Catiane, a nossa agenda vai ficando cada vez mais apertada. Então, eu sou o professor Roberto Cândido, também sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas assim, sou um professor da UTF da época da escola técnica ainda, né? Já estou aí chegando aos meus 40 anos de casa. Circulei por vários campos do interior do estado, como Pato Branco, Campo Mourão, passou por ela a implantação de campos de 2 vizinhos, de Francisco Beltrão, e a gente está trabalhando, eu sou da área de engenharia elétrica, da área da pedagógica, também
com meus trabalhos de pós-graduação na área de desenvolvimento de projetos, modelos de projetos e modelos de sistemas de negócio. Mas a preocupação como docente, basicamente, é a gente dar um passo sempre à frente do que simplesmente encerrar um processo de ensino e aprendizagem no dia da formatura, né? A gente não pode mais, em função desse novo mundo que nós estamos vivendo, esse ano especificamente com a pandemia, a pergunta vai mais além, né? O que acontece com os nossos alunos depois que a gente lhe entrega o diploma? O que ele vai fazer com isso? Em alguns momentos, historicamente, do passado, o diploma de curso superior era garantia para o resto da vida, né? Vocês faziam um curso de engenharia e estava sossegado, literalmente, por muitos anos. E essa realidade hoje vem sendo alterada, né? E a pergunta que a gente procura trabalhar, desenvolver com todos esses trabalhos é saber e dar indicativos do que o nosso aluno pode fazer, como é que ele vai se portar, como é que ele vai ser uma pessoa ativa na sociedade depois de formado, né? E aí o papel das universidades, das instituições de ensino superior também passam por mudanças, né? Porque não adianta simplesmente entregar o diploma na formatura, e existe na área nossa da engenharia, principalmente, né, que os melhores motoristas de Uber hoje são engenheiros. E isso não é uma realidade que a gente queira para o futuro. Por isso, essas discussões de novos modelos que levem a desenvolvimento das regiões. E é o que a gente quer hoje compartilhar com cada um dos senhores e trocar ideia para a gente conseguir realmente desenhar um modelo apropriado, adequado, customizado de desenvolvimento para os municípios do litoral. Obrigado. Bom, pessoal, assim, para a gente dar uma aquecida no que vem a ser esse Sistema Regional de Inovação, eu quero agradecer aqui a presença da professora Daniele Stringari, que é a presidente da Funespar, a fundação de apoio que está dando suporte junto com o SEBRAE para o desenvolvimento desse projeto, que eu acho que é um dos projetos mais legais que eu já participei na minha vida, e que a gente acredita muito que vai dar certo, já está dando certo, mas que a gente acredita muito que a gente vai conseguir fazer algumas transformações. Obrigado, Dani, pela participação. Catiane, que representa o SEBRAE, já comentou, já falamos. Eu vou fazer uma breve, mas é realmente uma breve. Eu estou muito feliz hoje porque, dentro dessa fala do Roberto, ela é uma fala que ela instiga a gente, né? Eu, como professor de empreendedorismo, há muitos anos, eu instigo os meus alunos a empreender. E empreender desenvolvendo algo inovador e sustentável. Essa é a lógica que a gente trabalha, sempre. E alguns anos, uns 2 anos atrás, eu tive um ano e pouco, eu dei aula para um grupo de alunos, e eu faço sempre eles desenvolverem uma startup. A ideia é que no final seja ela na área social, seja na área tecnológica, enfim, desenvolva uma startup dentro da disciplina. Bom, tivemos um grupo, todos os grupos de alunos, tal, que depois me procuram para ser orientador de TCC. Um desses grupos resolveu fazer o TCC comigo, e eu tenho um problema sério. Eu, no TCC, eu exijo que eles façam, no final, um mínimo produto viável comercial. Ou seja, ele tem que, no dia da defesa, além de todo o projeto de engenharia, o projeto de mercado que eles têm que desenvolver, eles têm que apresentar uma máquina funcionando. Os caras são alunos de engenharia mecânica, então, tem que fazer. E aí, às vezes, quase nunca a gente tem alunos que queiram fazer, porque é trabalhoso, não é fácil. Bom, tive gratas surpresas, alguns anos eu venho tendo alguns grupos de alunos que fazem. E um deles apresentou um projeto, um grupo deles apresentou um projeto de uma vending machine de suplementos alimentares para academia. E em vez de você comprar aqueles potões, whey, não sei o quê, você ir na academia e você tem lá a tua dose, você prepara a tua dose de suplemento e vai fazer teu treino. E a ideia me pareceu bacana, tal. Eles fizeram uma análise de mercado, construíram a máquina, defenderam, tiraram 9,8 na defesa, e foi sensacional. Bom, o 9,8 já encaminha eles para um livro que a gente tem, que é o livro dos TCCs de engenharia. Então, ele já tem um capítulo no livro lá, que está sendo lançado agora em outubro, dos TCCs do ano passado.
mas eles continuaram, eles resolveram patentear o produto está no último momento de patenteamento, e eu falei para eles, cara, vocês têm que conseguir agora um pouco de recurso, e entre no Centelha. Procurem colocar a ideia de vocês no Centelha e vamos ver se vai dar certo. E não é que eles escreveram, colocaram a ideia deles no Centelha e por competência, enfim, eles conseguiram passar a primeira fase. A primeira fase diz o seguinte, eram mais de 1.500 inscrições e sobraram 200. Então, isso é um resultado, para mim, assim, muito legal. Por quê? Porque esses caras estão indo atrás do sonho deles. E se eles chegarem lá na fase final e conseguirem os 60 mil reais, que é a ideia da subvenção econômica do Centelha, a gente vai ter, de fato, aquilo que o Roberto falou, que é o que a gente faz de melhor. Nós, como professores e professoras, a gente incentiva os nossos alunos. A ideia é essa, é fazer uma sociedade melhor, que ela construa algo. E, efetivamente, eu tenho certeza que eles estão construindo algo melhor. Então, estou muito feliz hoje, nesse dia. A gente teve essa grata surpresa. A gente teve uma grata surpresa no litoral. A gente nunca tinha tido projetos do litoral apresentados para programas de subvenção econômica. E dessa vez a gente teve. A gente não tem nenhum classificado, infelizmente, mas a gente começou. Esse é um processo que não tem mais volta. Quer dizer, a gente começou a girar a roda. A partir do momento que a gente começa a girar essa roda, não para mais. Então eu preparei uma apresentação, vamos ver se eu consigo. Cada uma dessas plataformas, ela é um pouquinho diferente, e aí complica na hora de a gente apresentar, enfim. Vou tentar, vamos ver o que vai dar aqui com essa perspectiva aqui de eu compartilhar a minha tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Como é que é aqui? Tá. É essa aqui que eu quero. Ok. A pergunta que não quer calar. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Roberto. Beleza. Sim. Então vou colocar na primeira aqui. Essa eu coloquei na primeira página porque é muito importante. A gente está acabando, a gente construiu um livro em conjunto com o pessoal no litoral, com várias participações de vários autores aí de professores das instituições. Desculpa, nós estamos vendo todas as telas, não a única tela. Todas? Estamos vendo todas as 7. Você tem que clicar numa e abrir a primeira, né? Na primeira e abre ela. Era para estar. Que coisa. Aqui você tem que colocar o modo apresentação e depois ali no compartilhar e na apresentação. E compartilhar ele no modo apresentação. Agora deu? Ainda não. Não? Funciona também se você disponibilizar a tela 1, que é a primeira tela, que daí é a tela do teu computador. E daí você acha normalmente, daí disponibiliza. Funciona comigo assim de vez em quando também. Meu Deus do céu. Abre o slide antes de compartilhar, Labiak. Tá aberto o slide, que coisa. Sim, mas você compartilhou antes. Entendi. Compartilhar depois que encerra o compartilhamento e daí compartilha de novo. Começa de novo, isso. Beleza, vamos lá. Eita. É uma folia esse negócio. Deus do livro. Vamos lá. Encerrar. Parei o compartilhamento. Tá? Acho que agora é isso, né? Vamos ver aqui. Então, vamos mudar aqui esse troço. Abre o PowerPoint e daí compartilha. Está aberto o PowerPoint. Está no modo apresentação. Vou tentar de novo, hein, gente? Vamos lá. Não é fácil. Tarará. Vamos ver se é essa aqui. Será que agora deu? Deu, agora dá para ver. Estamos na apresentação. Na verdade, a gente está vendo o próximo slide e todos os outros também.
Você tem que clicar só. Mas... mas assim já dá para ver, porque dá para ler direitinho ali, não tem problema. Tá. Acho que vai ser assim mesmo, para a gente não perder muito tempo. Bom, a ideia foi que a gente construiu um livro. Ele está dividido em 2 capítulos, em 2 volumes, na verdade, do conceito. Foi uma cocriação junto com vários autores do litoral, e a ideia é que a gente tenha esse lançamento lá pelo dia 15 de outubro, dia do professor. A perspectiva de todo mundo entender melhor o que vem a ser esse conceito de sistema regional de inovação e a importância que dá, principalmente para os atores de conhecimento nesse processo. Então, para essa perspectiva, o conceito básico, diz o Roberto, é aquilo que nos guia, um conceito chamado triângulo de Sábato ou triple helix, do Etchkovich, e o Labiak, desculpem, ele que sou eu, em 2012, quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu propus que no Brasil a gente tinha alguns atores que eram muito importantes e que não eram contemplados pela triple helix. Um desses atores, os atores comuns são o ator universidade, a relação universidade, empresa, governo. Essa é a normal que a gente tem. Mas no Brasil a gente tem um ator fundamental nesse processo, que são os atores institucionais. Eu chamei de atores institucionais SEBRAE, SESI, SENAI, FIEP, associações comerciais e industriais, as fundações de apoio, enfim, atores que não são nem governo, que não são atores de conhecimento, ou seja, não são universidades, não são atores empresariais, mas que são fundamentais para o desenvolvimento da inovação ou de qualquer desenvolvimento no território, e que não estavam contemplados nessa visão. Então, a gente quis colocar isso. Bom, como se trata de inovação, a gente acredita que o habitat de inovação ele é fundamental. E habitat de inovação a gente considera que seja o seguinte: uma pré-incubadora, uma incubadora de empresas, um parque tecnológico, uma aceleradora, tudo isso são habitats de inovação. São estruturas pensadas e preparadas justamente para fomentar o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade dos jovens empreendedores. Ou não, né? Quando eu estou falando de parque tecnológico, são empresas já consolidadas e tal, mas que têm uma pegada de inovação, têm uma pegada de ciência, de pesquisa e principalmente de desenvolvimento. E aí a gente o seguinte: bom, esses caras eles podem ser de governo, eles podem não ser, eles podem ser uma empresa, eles podem não ser, eles podem ser, enfim. A única coisa que eles são mesmo é que eles querem desenvolver o empreendedorismo inovador no seu território, aonde eles estão. Então, eles têm uma categorização específica e a gente chamou eles de atores habitats de inovação. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, esses habitats de inovação são atores fundamentais nesse processo. A gente acredita muito que eles geram a sinergia necessária para o desenvolvimento. E a sexta hélice, no meu caso, que eu coloquei, são atores de fomento, que podem ser ligados ao governo, podem ser ligados à empresa, podem ser vinculados a ONGs. Todas essas perspectivas podem acontecer. Esse fomento pode ser em forma de pessoas, esse fomento pode ser em forma de recursos financeiros, seja subvenção econômica ou não. Eles podem ser um grupo de investidores anjos. A coisa que eles querem fazer é fomentar o empreendedorismo a partir de alguns recursos, que podem ser humanos ou financeiros. E aí essa tem uma lógica bastante clara do fomento ao empreendedorismo, essa perspectiva. E aí a gente colocou eles como sendo uma sexta hélice dentro dessa categorização. Por que isso? Quanto mais atores, ou seja, é esse grupo de atores que a gente acredita, esses 6 grupos de atores, quanto mais afinados em termos de objetivos comuns, melhor será a nossa relação de rede. Então, a gente consegue criar, a partir daí, dessa estruturação de 6 atores, no mínimo 6 redes diferentes, mas que têm um objetivo comum, que é o desenvolvimento do território a partir do empreendedorismo inovador sustentável. Então, essa é a química que a gente quis construir para estruturar um sistema regional. Lembrou bem o Roberto, quando a gente começou isso lá no Sistema Regional de Inovação do Sudoeste do Paraná, a gente não trabalhava com 6 atores.
Quando a gente começou a evoluir esse conceito, a gente começou a perceber que eles tinham uma importância muito grande, principalmente no compartilhamento de conhecimento. Isso se tornava algo fundamental no processo. E aí, a gente conseguindo fazer com que as linguagens dos atores de conhecimento, entre os atores de conhecimento é a mesma. Atores de governo, quer dizer, prefeituras, Estado, tal, eles têm a mesma linguagem, a comunicação entre eles. Então, se eu conseguir criar redes de cada um desses atores, entre eles a conversa vai ser muito mais fluida. A partir do momento que eu tenho essas redes, eu tenho as lideranças. As lideranças têm a capacidade de se comunicar com as demais redes e tornar, então, criar tudo isso uma grande rede de desenvolvimento do território. Porque nem todo mundo tem essa mesma conversa. Vocês sabem muito bem que a linguagem que a gente fala na academia, ela é muitas vezes muito diferente da linguagem empresarial. Assim como os tempos. Os tempos que a gente tem na academia são diferentes dos tempos da área empresarial, que são diferentes dos tempos dos atores de governo. Enfim, agora, a partir do momento que as pessoas que estão nessas redes começam a entender a lógica do sistema, e aí vem a grande ideia, a gente começa a conectar muito fortemente essas redes, porque a gente tem pessoas que conseguem conversar, que conhecem o meio de comunicação, a linguagem específica de cada uma dessas redes. E aí essa conexão começa a acontecer e eu começo a tecer essa grande rede de desenvolvimento do território. Bom, para isso eu preciso ter uma densidade de ativos sociais bem interessante. E por isso, aí eu vínculo com essas 6 representações de atores diferenciados. Porque nessas 6 representações eu tenho uma densidade de ativos sociais bastante grande. Por isso que alguém me pergunta assim, mas e cadê a sociedade? A sociedade está representada em cada um desses grupos de atores. Porque cada uma dessas pessoas que faz parte, cada um desses CPFs que faz parte de uma rede dessas de atores, está representando alguém da sociedade, ou está se representando dentro do sistema. A base é o trabalho em rede, a gente usa como estrutura formal, teórica, a proposta de sociedade em rede de Manuel Castells. Então, é nessa perspectiva em que os atores humanos são fundamentais para esse processo de desenvolvimento. A gente tenta criar e trilhar um alinhamento de objetivos que leve a gente à construção disso. E, obviamente, por que tantos grupos? Né? Para a gente ter a manutenção da identidade de cada grupo de atores. Cada grupo tem a sua identidade, e efetivamente essa identidade ela é muito importante no processo de desenvolvimento do território. Então a gente não quer interferir em absolutamente nenhuma identidade de cada um desses atores. A gente quer sim criar uma identidade própria, que é o Sistema Regional de Inovação, que é a soma, e às vezes não é nem a soma, mas a multiplicação de cada uma dessas identidades encontradas no sistema. Isso é fácil? Claro que não. Vocês sabem muito bem que isso é muito complexo, tem várias teorias por trás aí que dizem o quão complexo é trabalhar em rede, o quão importante é você ter estruturas de redes com nós fortes, mas também ter nós fracos para você poder fazer relações externas ao sistema, principalmente para diminuir as questões de endogenia. Então, isso também é uma questão que a gente tem que levar em consideração, e a gente está tentando levar. Mas, para que esse conceito seja espraiado, a gente acredita que o ator conhecimento ele é fundamental nesse processo, porque a chance desses atores num território conseguirem compreender e repassar e compartilhar esse conhecimento é muito maior. Vem do nosso âmago. A nossa profissão é uma profissão que ela é feita por compartilhamento de conhecimento. O básico daquilo que a gente faz é compartilhar conhecimento. A gente não quer esconder conhecimento. A gente acredita que o conhecimento é aquilo que, quanto mais a gente compartilha, mais cresce, né? Então, essa é a ideia. Bom, para estruturar tudo isso, a gente tem que ter uma ideia da dimensão da capacidade instalada no território desses ativos.
dos ativos tecnológicos, dos ativos de conhecimento, da infraestrutura local. E para isso a gente fez algumas pesquisas, e a gente fez uma pesquisa muito interessante, que é uma pesquisa de análise de percepção social no território. Então isso aconteceu em dezembro, e em dezembro do ano passado, a gente fez um baita de um trabalho de relação entre o que as Acho que travou, Labiak. o slide. Não, o som está dando uns cortes. Oi, Labiak. Parece que a conexão caiu ali. Tá com cara, Burkhardt. Bom, eu vou continuar, então, fazendo aqui uma conversação até o Labiak entrar, retornar. Então, a ideia, né, dessa concepção de um sistema regional é justamente que a gente consiga fazer com que todos esses atores que pertencem a uma dessas 6 hélices possam efetivamente trabalhar de uma forma conjunta e sempre proativa. Reforçando o que o Labiak coloca, que em nenhum momento se busca que existam alterações no modo de trabalho de cada uma das instituições, de cada um dos parceiros. A concepção de sistema regional é, portanto, uma maneira que busca fortalecer o conjunto a partir da individualidade de cada participante, né? E, a partir disso, criar uma dinâmica de trabalho que permita que os atores criem os seus mecanismos e trabalhem em conjunto, né? Criando uma condição favorável ao desenvolvimento. Talvez essa seja a grande diferença da proposição de trabalho, é que existe uma teoria, mas o desenvolvimento, a concepção, o envolvimento vai ser originário da própria região, né? Não vem nada de um modelo, uma receita pronta, dizer, olha, aplique essa receita. Não, porque se você não tiver o envolvimento e o comprometimento das lideranças locais e da sociedade como um todo, certamente o processo não anda. O nosso primeiro trabalho, como o Labiak colocava, foi feito no sudoeste do estado do Paraná, né? Que é chamado Sistema Regional de Inovação do Sudoeste, e a gente partiu de uma observação da região, de ver todos os atores possíveis, mapear esses atores e começar alguma coisa conjunta. Então, lá, a gente partiu hoje, digamos assim, que teríamos 3 municípios iniciais que têm maior quantidade de ativos, e esses irradiaram para todos os demais da região, né? Então, lá passa por Pato Branco, Francisco Beltrão e 2 vizinhos. E esses começam a fazer a disseminação do conceito para toda a região. Nessa visão, então, você tem uma região que vai criar o seu modelo de desenvolvimento, o seu modelo de criações de inovação e tecnologia. Primeiramente, é uma coisa regional, mas depois vai para todo mundo. Então, eu sempre cito o mesmo exemplo, né? Tem um exemplo de um case, e esse projeto é um projeto de longo prazo. Primeira coisa que a gente tem que ficar sempre ciente é que não existe uma transformação de curto prazo. Nós começamos lá em 2011. Há pouco tempo atrás saiu uma matéria a nível estadual pela Rede Globo mostrando, chamava assim, Vale do Silício Paranaense, né? Então, só para ter uma ideia, isso aqui já se vão mais de 10 anos, essa construção de um modelo adequado de desenvolvimento. E tem que respeitar as características e os potenciais que você tem na região.
Então, por isso, a participação de todas as entidades de ensino, tanto de nível médio quanto de ensino superior, vi que hoje temos também a participação de mais uma instituição da Insulpar, né, que trabalha nos 3 níveis, né, no médio, graduação e pós-graduação, é criar uma continuidade de todos esses processos, né? Eu sempre digo assim, nós, no primeiro momento, eu vou pegar o exemplo novamente da região sudoeste, e certamente ele não vai ser diferente para o litoral, mas há alguns anos, na região sudoeste, os jovens já saíam da região para poder fazer o ensino médio, terceirão, e procurar fazer um curso superior. Depois, isso passou a ser alterado, e o aluno saía um pouquinho mais tarde, porque ele já fazia o seu terceirão na região, mas fazia a faculdade fora. Depois entrou, na época, o Cefet Paraná, ainda não era universidade, criaram-se outras instituições de ensino, e o jovem, em vez de ir embora para fazer o terceirão, ou ir embora para fazer a faculdade, ele fazia a faculdade e ia embora depois porque não tinha o que fazer. Então, por isso que a gente veio com essa preocupação, né, de que realmente o jovem tenha o que fazer depois de formado lá. E hoje, alguns anos depois, já tem empresas que nasceram dentro das instituições de ensino, nesse modelo de inovação, que já é uma multinacional, porque já está exportando para a América Latina inteira. E era um ex-aluno que começou a visualizar possibilidades e aplicar tecnologia em cima disso, né? Então, esse jovem, por exemplo, ele percebia que as grandes criações de frango cooperados da região, eles tinham a demanda de medir, né, entre aspas, pesar o frango para ver quanto ele crescia enquanto estava num processo de um aviário. Mas ele tinha que pegar isso com a mão, esses frangos lá, 4 ou 5 mil frangos, pegava 50 para fazer uma média de aumento de peso. Isso horroroçava o frango não comia, o frango se assustava, contaminava o lote. Ele desenvolveu um modelo de pesagem, balança junto com o alimentador, né? Então, não precisava mais entrar no aviário. Esse produto expandiu para toda a região e hoje é exportado, né? Quer dizer, a partir de uma demanda regional, de um conhecimento de uma necessidade regional, surgiu uma proposição, aplicou-se a inovação e essa inovação foi para o mundo. Então, é essa ideia que a gente quer levar também para o litoral. Labiak já retornou, Labiak? Quer continuar a apresentação? Estou por aqui, Roberto. Vou tentar aqui, gente, tentar essa apresentação aí, vamos ver o que a gente consegue adiante. Mas eu acho que o Roberto colocou uma coisa muito importante, que é esse caso que a gente teve, efetivamente, no Sistema Regional de Inovação do Sudoeste. Não vai dar certo de novo, acho que eu fiz bobagem aqui de novo. Vamos tentar. Vamos ver. Deu certo, Labiak, acho que aí dá de apresentar. Deu? É? Tá no tamanho que dá de ler. Sim, ficou melhor? Agora não. Piorou? Agora cortou um pedaço do slide. Jesus Cristo. Então vamos deixar assim. Isso. Então, beleza. Bom, a ideia básica disso a gente primeiro fez uma pesquisa. Então, a gente assim, ó, como vocês todos que estão aqui, a gente tem pesquisadores aqui de toda parte do litoral e não só do litoral. Vocês vão de convir comigo que a gente não consegue começar um trabalho hoje em dia sem uma pesquisa básica, saber o nosso T0. Então, a gente fez uma pesquisa para identificar o que é que a gente tinha no litoral. E efetivamente, a gente já vem conversando desde o ano passado com algumas pessoas fundamentais nesse processo e que têm ajudado muito. O professor Leandro, o Tico, aí do Instituto Federal, nosso parceiro de muitos anos já, ele foi muito interessante, porque quando a gente começou a pensar no SRI Litoral, eu conversei com o professor Ariel, que é do Instituto Federal também, que trabalhou comigo e que tem uma ação bastante forte aí no litoral e que hoje está lá na Itaipu Binacional. E ele falou, cara,
converso com o Tico porque eles já estão trabalhando no processo de estruturação de uma rede, assim, assado, eu entrei em contato e as coisas casaram. Então, começou a acontecer uma sinergia muito boa no projeto. Mas, efetivamente, a gente começou a mapear algumas coisas importantes. Uma delas é a densidade científica, a densidade de doutores que a gente tem. Queira ou não queira, inovação se faz também com esse tipo de densidade. Aí a gente mapeou isso. Então, identificamos lá que Paranaguá e o litoral em si, ele está em 12º lugar no ranking no Paraná. Não é ruim, se a gente analisar a situação. A gente tem 178 doutores por 100 mil habitantes. Então, é uma situação bem interessante. Isso ajuda muito. A gente conseguiu entender que existem ativos tecnológicos no litoral únicos e fundamentais para o desenvolvimento de inovações. E que a gente tem condições, sim, de induzir algumas ações empreendedoras a partir desses ativos, tanto de conhecimento quanto tecnológico. Bora, onde eles estão localizados? Estão localizados nas instituições de ensino superior, a grande maioria. Então, essa perspectiva, ela abre a possibilidade da gente fazer algo. Então, se você me perguntar assim, Labiac, teria condições de a gente pensar num sistema regional de inovação no Vale do Ribeira? Eu diria assim, olha, a gente não tem uma condicionante básica. A condicionante básica é a gente não tem ativos de conhecimento naquela região. E isso se torna muito complexo. A gente fez um trabalho de inovação social e de empreendedorismo social no início desse século, lá no Vale do Ribeira, eu, o professor Roberto, a gente esteve à frente desse projeto, e é terrível, porque assim, é muito complexa a situação. É difícil de você trabalhar onde você não tem esses atores, esses ativos presentes, efetivamente. No litoral a gente tem. E a gente tendo essa perspectiva, a gente tem condições de mexer, de fazer com que esse sistema entre em ebulição, de tornar algo que seja bastante sustentável ao longo do tempo. Não é um projeto de 1, 2 anos. Ele é um projeto, como o Roberto falou, o ano passado, o ano retrasado, eu fiz um trabalho para identificar resultados e impactos do Sistema Regional de Inovação do Sudoeste. E a gente conseguiu mapear impactos. Quer dizer, depois de 10 anos, a gente consegue mapear impactos na sociedade. E isso é fundamental nesse processo. Então, não é algo que a gente vai trabalhar só agora. Então, ter essa perspectiva de trabalhar em rede, de ter laboratórios para que a gente possa incentivar, induzir algumas inovações, principalmente focadas naquilo que a gente tem condições de trabalhar, que é trabalhar com essa biodiversidade fantástica da grande reserva da Mata Atlântica, que é trabalhar com esse grande commons, que é o nosso mar, quer dizer, o oceano que a gente tem aqui batendo na nossa porta, que é trabalhar com a cultura local, transformação histórico-cultural. A gente tem em Paranaguá uma das primeiras faculdades do Paraná, quer dizer, em 1956 começou a faculdade em Paranaguá. A gente tem história e a gente tem possibilidade de intervenção positiva, sim, nisso. Enfim, a principal proposta disso tudo é um trabalho em rede, e aí a gente precisa muito da ajuda de vocês para isso, principalmente nessa disseminação dessa perspectiva. A gente tem uma série de desafios nesse negócio, e esses desafios, eles são principalmente hoje muito em função do momento que a gente está vivendo. É um momento de pandemia, então os encontros físicos, como esse, por exemplo, como eu falei logo no início, a ideia é que a gente estivesse tomando um choppinho, comendo um camarão e discutindo os assuntos do Sistema Regional de Inovação. É assim que a gente faz. A ideia principal é a gente ir ganhando a confiança e ir estruturando laços que possam ser cada vez mais fortes nessas redes. Efetivamente, esse contato físico não é possível nesse momento. A gente vai perseguir isso, com certeza. Mas isso, efetivamente, conseguir reunir 30 pessoas hoje é algo para nós muito importante e muito bom. E com uma representatividade muito importante. Quer dizer, a gente tem representatividade aqui de todas as instituições do litoral. Isso é fundamental no nosso processo. Então, não são só as pessoas físicas, são os CNPJs também estão aqui presentes. Então, essa distância física entre os atores, isso
num território como o litoral paranaense, isso às vezes atrapalha. Quando eu falo de um ecossistema local, por exemplo, Curitiba, se eu pegar todas as universidades, elas estão próximas. Então eu consigo, num dia, reunir todo mundo, conversar e tudo mais. No litoral, isso já é mais complexo. A gente tem umas distâncias físicas que interferem muito. Isso tem até estudos que comprovam que a distância física diminui a capacidade de fluxo de conhecimento. A gente quer diminuir essas distâncias. Vocês sabem como fazer isso porque vocês estão vivendo isso todos os dias aí. Então, essa questão de gerar essa confiança no face-to-face é algo difícil para nós, mas efetivamente vocês já trabalham juntos em vários projetos. Então, essa perspectiva é muito importante, diminuir e aumentar essa confiança entre os atores, gerar mecanismos que potencializem esse desenvolvimento criativo. E aí vem uma coisa interessante, a gente está trabalhando, e eu já vou fazer um spoiler, a gente está trabalhando no desenvolvimento de um centro regional de empreendedorismo e inovação sustentável no litoral. A princípio, a gente tem o apoio da Superintendência de Gestão Superintendência Geral de Inovação do Estado, Henrique Doma Costa, que é o superintendente, da Fundação Araucária nesse processo, da SET nesse processo, para que a gente crie o primeiro hub de inovação. Eles estão chamando isso de hub, nós chamamos de Centro Regional de Inovação, e eles chamaram de hub de inovação no litoral, a princípio em Paranaguá. A ideia é que nesse espaço, ele seja um espaço criativo, onde a gente tenha uma incubadora regional, onde a gente tenha um coworking, onde a gente tenha um Fab Lab, onde a gente tenha estrutura para treinamento, onde a gente tenha a possibilidade de criar um museu de tecnologia, onde a gente... Esse museu, dentro daquela perspectiva de trazer as crianças para o desenvolvimento da cultura científica, é um espaço físico que promova isso. Alguém vai dizer assim, para que espaço físico? Vejam, numa região onde a gente não tem esse tipo de espaço físico, esse tipo de espaço físico ele é fundamental. Então, a gente, quando viaja para fora, a gente vai buscar esses espaços para conhecer um pouquinho mais de cada uma das realidades, espaços de ciência, de museu de ciência, de estruturas existentes, e essa é a perspectiva que a gente quer ter dentro desse hub de inovação. Há uma sinalização muito positiva em relação a isso. A gente está numa tratativa muito forte, o professor Sebastião tem ajudado muito na concepção disso, nosso colega da Unespar, mas efetivamente, e por que ser uma, por enquanto? Porque a gente precisa ter densidade. A partir do momento que a gente tiver densidade de empresas inovadoras nascendo, a gente pode ter mais do que uma, a gente pode ter duas, a gente pode ter três. Tomara que a gente tenha várias, uma em cada uma das regiões, de cada uma das cidades locais do litoral. Mas, efetivamente, nesse momento, a gente tem que unir forças para ter uma. Então, essa é uma das coisas que a gente está trabalhando. Então, essas redes específicas, a gente estabeleceu lá no Sudoeste, a gente conseguiu definir áreas temáticas que nos ajudam a criar especializações inteligentes, que é um próximo passo que nós vamos precisar da ajuda de vocês para a gente construir isso juntos. Quais são as especializações inteligentes que o litoral terá como prioridade? No que é que a gente quer realmente ser bom? O que é que a gente quer induzir? Então, dentro das perspectivas que a gente tem de ativos de conhecimento e ativos tecnológicos, o que é que a gente pode induzir em termos de empreendedorismo inovador sustentável? Essa é uma coisa difícil de fazer, mas a gente vai ter que trabalhar muito junto. Então, compreender esses tempos, ser resiliente, tá? Essa é uma palavra que eu fui professor muito tempo de laboratório na área de materiais, a gente usava muito, esse material é resiliente e tal. A gente vai ter que ter uma resiliência muito grande, porque as coisas vão acontecer, depois elas não vão acontecer, uma hora a gente vai ter apoio, outra hora a gente não vai ter mais apoio, é assim que funciona. E essa resiliência que vai fazer com que o sistema funcione. Então, isso é muito importante, compreender que a gente vai ter platôs, então a gente avança, de repente, pum, parece que está estagnado. Nesse momento de uma estagnação, a gente lança uma outra coisa, e aí gera um novo compromisso com outras pessoas. Entender que esses platôs de desenvolvimento do sistema, eles vão acontecer, e essas coisas a gente tem que estar preparado para isso. Outros desafios que a gente tem em relação a isso. Eu costumo dizer sempre, é um projeto sociotécnico. A tecnologia, ela é meio
para desenvolvimento social. Aquilo que o Roberto vinha falando, o que a gente quer? A gente quer ter qualidade de vida para os moradores do litoral. Essa é a perspectiva. Lá na frente, o que a gente está buscando mesmo é uma sociedade melhor. Essa é a perspectiva do Sistema Regional de Inovação. A gente quer que desenvolva a inovação, que desenvolva o empreendedorismo, que a sustentabilidade percorra todos esses princípios, e por isso essa figura do desenvolvimento sustentável com os objetivos da ODS. Quer dizer, essa perspectiva ela é fundamental, mas o que a gente quer mesmo é que a sociedade tenha qualidade de vida. Isso que a gente quer promover com o Sistema Regional de Inovação. Então, sendo um projeto sociotécnico, a gente sabe que ele não é um projeto de curto prazo, ele é de médio e longo prazo. Gerar resultado de curto prazo, isso é fundamental justamente para a gente ganhar as pessoas, para ganhar a confiança das pessoas que estão no litoral, para ganhar a confiança de vocês, inclusive. Então, a cada momento, a gente comemora. Por exemplo, a gente tem uma perspectiva do ano que vem, a gente ter um edital específico da Fundação Araucária para estimular o empreendedorismo no litoral. Ou seja, trabalhar com subvenção econômica para o litoral do Paraná. A gente tem a perspectiva de conseguir bolsistas via Fundação Araucária para trabalharem no desenvolvimento do Sistema Regional de Inovação do litoral. Quer dizer, essas coisas, ter a perspectiva de ter um hub de inovação, isso a gente contabiliza tudo como resultado. A gente contabiliza como resultado ter projetos inscritos no Centelha. Isso já é um grande resultado, é trabalho da mobilização local, é trabalho da mobilização de todos vocês, porque sem essa mobilização das IES, não teria acontecido, da gente ter inscritos. Foi a primeira vez. Então, isso é histórico. A partir do momento que a gente começou a brincadeira, agora a gente tem chance de ir mais além desse processo. Então, convencer os governantes locais, a gente não está tocando nesses atores nesse momento, é um momento crítico, porque temos eleições municipais, mas podem ter certeza, a gente já desenvolveu uma agenda que é de cidades empreendedoras, inovadoras, sustentáveis para o litoral. Essa agenda está percorrendo todos os líderes e candidatos à prefeitura das cidades do litoral do Paraná, e a perspectiva é que em janeiro a gente toque, bata na porta dessas pessoas, e essas prefeituras têm que comprar essa ideia, porque a transformação se dá também com a perspectiva deles entrarem no projeto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com legislações municipais, a gente vai trabalhar com fundos municipais para o desenvolvimento da inovação, e isso não tem jeito. Se esses caras não entrarem, eles de alguma forma, eles têm que entrar. Não podem atrapalhar, obviamente, mas eles precisam entrar e compreender a importância disso para o desenvolvimento do território. Manter as equipes aquecidas não é simples, então, ao longo do tempo, a gente vai perceber que vai ter isso. Convencer outros demais atores, então, isso é um trabalho difícil, de formiguinha, mas a gente precisa de vocês ajudando a espraiar esse conceito, a gente debatendo isso, trazendo mais. Agora trouxe esse cara para cá, agora trouxe esse, agora nós trouxemos um ator empresarial, agora a gente trouxe uma ONG para dentro do sistema. Cada uma dessas pessoas que se comprometa e que tenha o senso de comprometimento com o desenvolvimento do litoral a partir dessas premissas que a gente está estabelecendo, com certeza a gente vai ganhar muito. Não é fácil, mas é um trabalho de formiguinha. E aí, lógico, a gente tem que replicar. Se a gente começa a trabalhar e uma região do litoral começa a funcionar, a gente tem que tentar replicar isso para demais regiões. Então, na minha instituição está funcionando desse jeito. Que tal se a gente replicar essa boa prática? Isso é muito importante. Publicar e compartilhar conhecimento. Gente, a gente só trabalha assim. Volta e meia, ainda alguns colegas me falam, mas você compartilha tudo que você começa a fazer? Eu compartilho porque, efetivamente, o que mais a gente espera é que realmente as coisas aconteçam. E cada vez que a gente compartilha o conhecimento, ele cresce. Então, a gente tem um desafio muito grande e vai pedir ajuda de vocês, que é co-criar esse modelo de governança do Sistema Regional de Inovação e, principalmente, depois do nosso Centro Regional de Inovação ou nosso Hub de Inovação, seja lá como o governo queira dar o nome. Para nós, o nome é o que menos interessa. E ele servindo para o desenvolvimento daquilo que a gente quer no litoral é o que mais interessa para a gente.
Essa é a perspectiva. De uma maneira geral, muito rapidamente, eu coloquei essas condicionantes e o Roberto já deu uma dica do que a gente trabalhou e o que a gente quer trabalhar. E aí eu fecho com essa imagem, que é uma das imagens mais legais que eu tenho, da Ilha do Mel. Sou morador da Ilha do Mel e adoro esse lugar, adoro o litoral, e a gente tem muita gente que adora o litoral. Então, a gente precisa usar essas pessoas, usar no bom sentido, para que elas ajudem a gente a co-criar esse projeto de inovação para o litoral, pautado na inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. É isso, gente. Eu estou aberto para a gente conversar agora. O Roberto, se quiser falar mais um pouco, ele também seria importante, Roberto, talvez um pouco da experiência. Mas efetivamente, a gente gostaria de ouvir vocês. Dúvidas, aonde a gente pode trabalhar junto, o que a gente precisa. A gente precisa formalizar alguma coisa. Alguém me perguntou esses dias, vamos formalizar alguma coisa? Eu falei, vamos formalizar com quem? Se é uma rede, o que a gente está estruturando é uma rede, primeiramente. Lá no futuro, se a gente já tiver alguma instituição que possa ser, por exemplo, estar com a gestão do nosso SRI, ótimo. Mas a gente não quer criar uma nova instituição. Porque, vamos e venhamos, é mais um penduricalho, mais um diretor, mais um presidente, mais não sei o quê, e às vezes não funciona, e às vezes a gente tem já essas instituições, então a gente precisa da ajuda de vocês nesse processo. Está aberto para a gente conversar, eu vou tentar mediar as coisas aqui no chat, e aí eu e o Roberto estamos à disposição para a gente tentar esclarecer, e os demais colegas que têm participado bastante, o Tico, o Leandro, o Bels, o Sebastião, o Adilson, enfim, toda a turma que tem participado também, abra o microfone e vamos trabalhar junto aí para tirar todas as dúvidas possíveis. Queria agradecer demais a presença de todos novamente. Ok, eu acho que seria importante só fazer uma menção, né, que todo esse projeto, ele é um projeto de bastante longevidade, né, ele vai longe, e para a gente promover muitas alterações consistentes e que sejam realmente viáveis, o trabalho tem que ser permeado por todos os perfis da sociedade, e dentro do segmento da educação, nós temos que começar a trabalhar desde o ensino fundamental, né? Porque para se poder ter o espírito da curiosidade, virar o espírito da inovação, virar o espírito de criar alguma coisa nova, você tem que motivar desde a criança lá com 4, 5 anos de idade até o dia que ela terminar seu curso superior, a sua pós-graduação, né? Porque muitas vezes é difícil, depois de um final de um processo de formação, você buscar essa solução de futuro, né? E é importante que a gente coloque, principalmente para os jovens mais ao final da sua linha de formação, que o mundo realmente está mudando, né? O mercado de trabalho, que a gente chamava mercado de trabalho, hoje a gente já fala em mundo do trabalho, tem uma nova configuração, né? Desde os aspectos de legislação, dos aspectos das tecnologias, dos aspectos de tudo que pode estar envolto da maneira que a gente vai trabalhar. A pandemia é o exemplo mais duro que nós podemos ter, né? Porque de um dia para outro nós não pudemos sair de casa, principalmente ao grupo que eu pertenço, né? E a gente tem que se adaptar a trabalhar de uma maneira remota. Então, toda essa relação do trabalho, da qualidade de vida, é um processo que está mudando muito rápido. E se a gente pensar só assim, olha, vamos nos preparar para conseguir um emprego, certamente muito jovem vai ter dificuldade com isso, né? Porque o emprego está mudando. E já vem conceitos mais novos do que a gente tem da sociedade 5.0, que a gente fez uma conversa um dia destes, que já dá uma nova orientação para a posição de como é que o mundo vai ser daqui para frente. E já se busca muito a qualidade de vida, a tecnologia ser realmente disposta
a todas as pessoas na sociedade, a inclusão de todas as pessoas na sociedade. Roberto! São mudanças, né? Oi. Roberto, eu queria te interromper um pouquinho. Diga. E eu queria, assim, a gente tem algumas pessoas bem representativas aqui das suas instituições, e eu gostaria de conversar, de convidar o professor Talal para uma fala, professor. Eu acho que é muito importante o senhor estar aqui participando desse workshop, agradecer demais. Depois, eu tenho aqui, eu gostaria que o professor Eloy, que representa a Unespar, é nosso pró-reitor da Unespar, o professor Fábio, do ISEP, o professor Ivan, da ISUPAR, o professor Gutenberg, meu amigo do Instituto Federal, que é da Diretoria de Inovações. Eu gostaria que vocês, se pudessem dar uma palavrinha, eu agradeceria muito. Nós estamos viajando muito, vocês acreditam que isso é possível? Como é que as instituições de vocês podem ajudar a gente nesse caminhar? Seria isso, eu acho que seria bem legal se vocês pudessem dar essa mexida para a gente nessa nossa conversa, principalmente pelo CPF de vocês, mas muito também pela importância das instituições que vocês representam. As instituições são fundamentais também nesse processo. É óbvio que eu sempre vou trabalhar com CPFs, eu acho que o CPF ele fortalece toda essa rede, mas as instituições elas são fundamentais em tudo que a gente for fazer. Se puder começar, professor Talal, eu gostaria muito de ouvi-lo um pouquinho. Eu sei que o senhor já tem acompanhado um pouco dos nossos webinars e tal, e aí eu gostaria muito de ouvir o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado aí. A gente está tentando acompanhar, mas como você disse, né, é um volume de trabalho imenso. O CRI, como é que é? CRI, né? Isso. Sistema Regional de Inovação. Arranjar mais alguma coisa para colocar, para virar CIRI lá, até que é interessante. Gostei do CIRI. CIRI, fica mais fácil até. É interessante o andamento que está tendo. Na realidade, hoje eu vim aqui até para tentar entender um pouquinho melhor desse sistema regional de implantação. A conversa é fundamental acontecer entre as instituições. Lembrando que cada instituição tem uma linha de atuação, mas ela tem que estar voltada exatamente para a área nossa de atuação, que é a regional, né? Dá a valorização regional. No nosso caso aqui, nós temos o professor Bells, que representa a engenharia de agricultura, que é fundamental, né, a apresentação do conhecimento no desenvolvimento tecnológico de criação de peixes e de outras espécies. Eu creio que são os primeiros passos, né? Pelo professor Roberto lá no interior, né? Já está bem mais fortalecido, e aqui na nossa região litoral ela está começando. Essa conversa ela é fundamental. Eu aprovo uma organização, a criação de uma organização nos facilitaria até a ter um calendário mais específico, uma pessoa que se responsabilizaria, tá? Apesar da gente achar que é mais um penduricalho, mais um diretor, mas ela nos fortalece quando a gente vai conversar vamos falar assim, com o governo do Estado, né? Porque nós teremos os nossos planejamentos, mas sem a verba, a gente sabe que as instituições trabalham mediante projetos, né? E esses projetos, às vezes, ele tem que acompanhar um pouco o que o governo, o que a gestão, tanto municipal como estadual e nível federal, desejam, né? A gente precisa desse apoio. Então, eu aprovo até essa formalização de um núcleo aqui. A gente tem representado quase todas as instituições, isso aí é fundamental, né? Não só o CPF, mas o CNPJ, também ela é fundamental para dar apoio aos CPFs, né? Nós temos o professor Eduardo Tadeu Bacalhau aqui presente também, né? Representando aqui o campus e a UFPR.
entre tantos outros aqui, CPFs presentes. Eu acredito que é o nosso caminho agora. Esse é o caminho que nós temos que trilhar. A organização tá bem feita, o projeto ele já aparentemente ele está consolidado em algumas regiões, e a gente tem que trazer essa consolidação aqui para o nosso litoral. E conte conosco, né? No que eu puder ajudar, e tanto no CPF como no CNPJ, enquanto estiver sendo, né? Não é para sempre, mas enquanto estiver sendo, pode contar com a nossa participação. Obrigado a todos. E eu vou ter que dar uma saidinha, porque a gente tem uma reunião no COUN, que a UTFPR já resolveu o problema, e o nosso problema ainda continua, que daqui a pouquinho vai nascer. Então, e aí o nosso vai se iniciar amanhã. Eu tenho uma reunião às 3h, já estou até atrasado, o pessoal está mandando mensagem aqui para mim. Professor Talal, muito obrigado mesmo. Nós vamos contar com o senhor, sim. Vamos fazer essa junção mais próxima de todos vocês. Eu só posso agradecer, professor. Show de bola. Tamo junto. Um abraço. Eu vou passar aqui agora a palavra para o professor Eloy. É possível, professor Eloy? Eu sei que o senhor é o nosso pró-reitor da Unespar. Poderia falar um pouquinho sobre essa perspectiva da Unespar no nosso desenvolvimento. A Unespar parceiraça de primeira ordem, principalmente com a Funespar, mas também com o nosso campus em Paranaguá, nessa perspectiva. Eu agradeço demais a sua participação e solicito aí que o senhor puder dar algumas palavras de como o senhor vê esse movimento, para nós ajuda bastante. Sim, Abiac. Bom, primeiro eu quero parabenizar pelo evento, né, por essa conversa. É importante sempre estar reunindo pessoas, né, em prol de algo tão importante, que é promover a transformação, seja através da inovação, seja através do nosso trabalho, né? A participação da universidade nesse processo é importantíssima. O meu lugar de fala é da extensão universitária, e é uma extensão que trabalha a indissociabilidade do ensino e da pesquisa. Ela trabalha dessa forma, e nesse sentido eu vejo um canal muito fértil, muito importante de trabalho. É uma forma em que as universidades podem trabalhar muito bem nesse processo, né, nesse processo de inovação. A Unespar, ela muito bem representada, né, no litoral. Nós temos, eu agradeço até o convite do professor Sebastião, coordenando o NIT, a professora Daniele, e a professora Kátia Kalk, e muitos outros professores que já trabalham de forma bem forte aí no litoral, a inovação tecnológica, a extensão universitária. Eu concordo com o professor Talal sobre a importância da organização, porque ela é uma representação, ela fortalece a representação. Hoje nós temos parceiros importantes, como a Fundação Araucária, que está com um olhar para a extensão universitária, para a pesquisa que produz transformação. Então, nós estamos conseguindo um canal de comunicação muito bom, principalmente na inovação, seja na inovação tecnológica que produz a inovação social. Então, eu tenho certeza que a gente consegue essas parcerias junto ao governo, as parcerias com outras instituições, com os demais setores da universidade. Da universidade é muito rica. Concordo com que o conhecimento, quando se compartilha, ele mais cresce, e é justamente nessa relação, nessas interferências de experiências, né, nesse conhecimento que ele produz a transformação. Eu quero colocar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Paraná à disposição, a serviço, coloco como parceira mesmo nesse processo. Agiremos através da Pró-Reitoria, através dos nossos professores e estudantes. Temos muito interesse nesse diálogo mais próximo com os outros setores da sociedade, para que se produza mesmo uma transformação,
para que a universidade não fique escondida nesse processo, né? Mas que ela seja percebida, né? Que ela possa atuar fortemente junto aos demais atores, né? Então, a BIAC, Roberto e todos os demais aqui, estou à disposição. Sebastião tem meu contato, a universidade está à disposição, e eu acho muito importante esse passo, né? E como eu disse, acho importante sim uma organização, não necessariamente com CNPJ, mas uma organização para que a gente possa representar mais forte, e aí seremos parceiros junto ao Estado do Paraná, junto às demais fundações. É isso, parabéns. Não sei se vocês estão me ouvindo. Excelente, professor Eloy. Muito obrigado. Sim, a gente estava te ouvindo, agradeço demais a sua fala. E estamos juntos, professor. Vamos junto ao Unespar, são parceiraços nossos, tanto a professora Daniele, quanto o Sebastião, a Dilson, toda essa turma, o Sidney, né? E, enfim, todo esse pessoal. O Bels queria aproveitar, professor Talal, e fazer uma contextualização do SEM, que eu acho que é importante, porque o SEM, assim como o Unespar, assim como o Instituto, assim como as demais instituições, tem uma coisa muito importante aí. Está contigo, Bels e Talal. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Talal? Tranquilo. Eu só queria contextualizar um pouco, porque o Labiak até comentou no começo, né? Eu estava um pouco preocupado, porque eu queria ter tido essa conversa com vocês do SEM antes, talvez dessa conversa mais geral, né? Para eu contextualizar mais especificamente ali o nosso papel do SEM dentro desse projeto. E aí, acho que só por isso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não pude conversar com você, Talal, antes da gente estar aqui junto agora, né? Mas o que eu queria colocar? Que na verdade, assim, eu vejo o SEM num passo muito inicial em tudo isso. Então, quando a gente vê um projeto grande, assim, né, um sistema regional de inovação, parece para a gente do SEM um projeto ambicioso, e a gente fica, às vezes, com dúvida de como a gente poderia se encaixar dentro de tudo isso, né? Na verdade, eu fui pego até meio de gaiato nessa história, porque o Talal sabe, eu sou professor de biologia, eu trabalho com moluscos, eu não tenho nada a ver com empreendedorismo. Mas eu assumi uma disciplina que a gente tem no SEM, que é uma disciplina de economia, que a gente, na verdade, não tem professor da área específica de economia para dar essa disciplina, embora ela esteja em todos os cursos hoje do SEM. E eu estou tendo que me virar em mil e tendo que entender um pouco disso e tal, e daí, a partir daí veio o convite para participar de uma primeira reunião desse projeto. Quando eu participei nessa primeira reunião, eu até comentei com o Labiak, eu falei, meu Deus, mas não, eu não sei nada de empreendedorismo, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou poder ajudar? Eu sou da área da biologia e tudo mais. E o Labiak, muito sensato, muito, né, sábio, ali falou, não, fica tranquilo, o professor Roberto também falou, fica tranquilo, que daqui a pouco você vai entender o teu papel e como você pode ajudar e tal. E a coisa foi evoluindo, a gente está fazendo agora, junto às instituições de ensino do litoral, o Instituto Federal, a Unespar, a gente está fazendo todo mundo junto um curso pelo Sebrae, onde a gente está tendo uma boa oportunidade de conversar sobre tudo isso. E aí eu estou começando a entender um pouco melhor também qual é o papel nosso de cada uma das instituições, que na verdade pode ser pequeno. A gente, quando eu vejo, por exemplo, a Unespar, que já tem feira de inovação, feira de empreendedorismo, já tem uma incubadora já meio que planejada, o Instituto Federal com o Leandro ali também, e a gente no SEM, a gente não tem nada disso ainda, a gente não tem nem essa discussão ainda ali dentro. Porque o SEM passou, quem não conhece direito o histórico, né, o SEM passou muitos anos com um curso só, que era um curso de oceanografia, que tem um histórico de formar os alunos muito voltado para o meio acadêmico, para a área de pesquisa. Só que hoje, com 5 cursos, várias engenharias, curso de licenciatura, eu acho que a gente tem que começar a repensar também, né, como a gente vai formar nossos alunos e tal. E a gente pode começar, e é isso que eu queria colocar para o Talal, para que, assim, eu estou pensando da gente fazer conversas depois entre nós, mas com coisas pequenas ainda. Pensar essa disciplina, por exemplo, de economia e transformar talvez ela em uma disciplina de empreendedorismo junto com todas as outras coordenações e que a gente consiga com essa disciplina movimentar alguma coisa.
fazer parceria com a Unespar, com o Instituto Federal, que são super abertos para isso, para trazer os professores que têm experiência para dentro do SEM e movimentar tudo isso ali dentro do SEM. Então, eu estou entendendo que são passos pequenos que a gente vai conseguir tomar e que já vai fazer uma diferença grande dentro desse projeto maior. A gente está com a ideia de montar, quem sabe, uma pré-incubadora dentro de cada universidade para selecionar bons projetos, ideias de alunos que depois possam ir para esse projeto, para esse centro regional de inovação que vai abraçar os melhores projetos. Então, tem várias ideias aí que quis colocar isso, tá lá, porque às vezes parece, né, uma coisa muito grande e um projeto super ambicioso, mas eu acho que dentro do SEM a gente consegue começar com passos pequenos que eu acho que já vai dar um bom start para a gente dentro do SEM, que a gente não tem nada ainda discutido dessa questão do empreendedorismo. Só para complementar aqui, Belza, a gente fortaleceu as empresas júniores, que é fundamental para a criação da incubadora. O segundo passo nosso é a criação da incubadora, e o espaço até dela já foi na realidade, dividido. A Suinfra que não fez ainda a obra, que seria atrás da biblioteca. Aquele espaço onde que a gente tem ali seriam as empresas júniores e a incubadora, né, que é fundamental, porque nós estamos tendo já os egressos que passaram pelas empresas júniores e querem trabalhar, mas eles precisam aprender a trabalhar. E aí eu já tinha entrado em contato até com o Sebrae, já para tentar nos dar apoio para a montagem dessas incubadoras, né? E vai ser votado amanhã, se não me engano, sexta-feira, acabei de receber aqui, está dentro das pautas do COPLAD, acho que é do CEP. Tem tanta reunião aí, Ecopad, é um desses aí, que é a regra das incubadoras da UFPR, porque os campos estão montando as suas incubadoras e a coisa precisa ser regulamentada, e vai já sair uma regulamentação da criação dessas incubadoras. Então, vamos falar assim, o campus, ele está indo. Eu acho que está faltando aqui, vamos falar assim, a gente não está lavando roupa não, viu, gente? Eu gosto muito do Belza aqui. Tá? A conversa nossa, ela se direciona exatamente ao que a gente precisa, né? Discutir. Às vezes a gente discute e trata muito superficialmente, nas periferias, né? Vamos falar assim, no entorno, né? E esquece de aprofundar isso. Mas essas conversas nós tivemos com os coordenadores dos cursos. Eu acho que faltou realmente os coordenadores chamar para os colegiados essas conversas. Mas eu fico já mais tranquilo, sabendo que você já está até tomando essa frente em relação a esse grupo. Me facilita, assim, e me deixa muito feliz você ter comprado essa ideia. O pessoal sabe que eu apoio em demasia o Sebrae, né? A primeira reunião que o Sebrae teve foi em 2018, logo depois da minha posse. Fomos expulsos ali do auditório, fizemos numa salinha no fundo, né? Eu, a professora Luciane estava presente, né? Ou seja, exatamente buscando essa parceria. Não tem como a gente formar hoje simplesmente docente, apesar de ter os cursos de licenciatura. Os nossos químicos formados, a maior parte está trabalhando na área de controle de qualidade aqui em Paranaguá, ou seja, o pessoal pode empreender e pode buscar caminhos diferentes, esses que não seja simplesmente a docência. Eu acho que é o caminho, abrir esses olhos a mais, né, que a gente precisa. Mas um abraço, Belza. Aí vocês me desculpem, gente, e a gente vai voltar a conversar. Vocês me desculpem que o pessoal está lá. Vai lá. Eles estão lá por causa da outra reunião. Tá? O professor está lá. Sensacional. E que notícia maravilhosa é essa, de vocês já estarem trabalhando numa perspectiva de pré-incubação, incubação. Sim. É isso. Show. Tamo junto, professor. Legal. Depois eu vou te chamar lá, tá lá, para a gente fazer uma reuniãozinha nossa do SEM ali. Vamos. E aí a gente junta todas essas ideias aí. Esse curso que a gente está fazendo ali, que é do Sebrae, na verdade, né? É justamente de como montar um sistema de inovação regional e tal, como montar um habitat de inovação. E aí tá tudo casando. Perfeito. Perfeito. Maravilha.
Um abraço. Eu vi uma mãozinha levantada aqui que foi do professor Eduardo Bacalhau. Vou aguardar ele O falar Bacalhau também é nosso do Senhor. É isso. Não, acho que não está mais. Aí, tô aqui. Aí, tô aqui. Você queria Então, falar... Eu queria complementar e estão me escutando bem? Porque Não. todas as outras falas estavam cortando, eu estou achando que é a minha internet. E, bom, se me escutam bem, o assunto é o seguinte, eu sou vice-coordenador da licenciatura, né, atualmente, mas a minha área de formação é justamente a automação. Eu tenho doutorado em engenharia elétrica e faço automação. Então, professor, você já sabe que eu devo estar muito ligado com otimização. E esse ramo vai direto com o que vocês estão falando. Lá no SEM, eu não sei se o Talal e o Bel sabem, mas a gente tem ali, só ali dentro, a gente tem 5 professores, se não me engano, 5 professores que trabalham com otimização. O Armani trabalha com otimização, o Marcelo, que infelizmente vai trocar com uma outra professora, vai fazer uma permuta, né? Eu, Luciana, Roberta, Quirinos, tem mais, Henrique. Gustavo. Então, todos nós trabalhamos com otimização. E cada um no seu projeto. O Armani, por exemplo, ele tem um projeto de biodigestor que é muito interessante. Então, assim, são coisas que a gente faz isoladamente. E eu trabalho há 5 anos com alocação de navios no porto. E até hoje eu não consegui nenhuma colaboração entre o porto, eu não sei como fazer, não sei... Talvez uma pessoa com experiência de outra instituição, como você está falando, então, de outra instituição que já tem esse conhecimento, né, já tem esse conhecimento prévio, possa ajudar a gente a transformar isso em algo palpável, que não fique só no papel, né? Eu tenho muita coisa produzida, eu tenho programas rodando e metodologias prontas, tudo certo, mas eu não tenho esse apoio ainda, de como saber como que eu chego neles, entendeu? E creio que isso pode ser coisas que estão acontecendo com outros professores. Então, não se entende muito, é uma diversidade muito grande de professores em áreas diferentes, mas que trabalham em prol do empreendedorismo. Então, assim, vai chegar e se chegar, se der certo o projeto, vai dar certo o projeto, já está dando certo o projeto, e se chegar para a gente e der certo com a gente, eu acho que vai ajudar muita gente. E vai ser rápido, uma vez que a gente, com certeza, já tem professores que têm muita coisa produzida, já pronta para iniciar. Por exemplo, meu doutorado eu fiz em manutenção de redes de energia, coisa que no litoral cai perfeitamente, principalmente pela a maresia, né? O cuidado que a gente tem que ter com a manutenção preventiva. E, então, são coisas que estão todas prontas, mas eu não sei como chegar ao público, ao chegar à prefeitura, conversar com a prefeitura. Então, se tiver alguém com esse conhecimento que vai trilhar, que vai mostrar a trilha para a gente seguir o caminho, vai ser muito importante. A ideia do SRI, professor, é justamente a gente alinhar essas competências existentes nas IES com as necessidades de vários atores do litoral, no nosso caso do litoral, mas não só do litoral do Paraná. E isso espraiar para fora do Paraná, para fora do país. Essa é a perspectiva que a gente quer. A gente precisa entender exatamente as competências que a gente tem para a gente poder fazer essa vinculação com os demais atores. Por exemplo, no Porto, a gente teve umas 3 reuniões já com o Porto, e um dos projetos que está para acontecer é com o ICBio, que é lá de Foz do Iguaçu, do PTI, vai muito provavelmente instalar uma usina de geração de biogás, de energia a partir de biogás, na APA, aqui em Paranaguá. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma série de subprodutos junto com esse pessoal a serem desenvolvidos. Então, quer dizer, é nessa perspectiva que entra o SRI fazendo esse link. Essa é a ideia, você tem toda a razão.
A proposta é que a gente consiga realmente trilhar essas redes para que a gente consiga resolver problemas locais, muitas vezes, com as competências existentes. E, ao mesmo tempo, induzir outras frentes exatamente com esses ativos. Show de bola, professor. Conte para a gente, a gente vai trabalhar para isso, tá? Só para incluir o assunto licenciatura, que eu sou vice-coordenador da licenciatura, a gente está nesse processo de reformulação de curso, quem também faz parte da licenciatura é muito importante, e a gente tem um gargalo imenso de coisas para fazer e que impossibilitam uma reformulação adequada, sabe? Horas que se sobrepõem e extensão obrigatória, prática obrigatória, muita coisa obrigatória que a gente tem que colocar e nós estamos trabalhando nisso. E uma das ideias que surgiu foi uma vez que a gente teve uma reunião com um professor lá do Rio Grande do Sul, não lembro com quem que é, mas a gente estava lá em Matinhos e teve uma reunião que teve no SESC e ele falou de um projeto de práticas pedagógicas. E a gente vai incluir essa prática pedagógica como se fosse a construção de um projeto pelos alunos de licenciatura envolvendo química, física e matemática. Então, esse projeto vai fazer com que os alunos façam como o professor Eloy falou, da extensão, a gente vai fazer esse projeto junto com a extensão e fazer com que os alunos comecem a estudar química, física e matemática a partir de um projeto palpável, algo que seja um biodigestor ou alguma coisa desse tipo que envolva matemática, física e química. E cada semestre vai ter uma prática dessa daí. Então, são 4 práticas que a gente vai ter e 4 projetos. Então, o aluno já entra fazendo projeto de empreendedorismo, envolvendo sempre física, química e matemática. Essa foi a ideia que a gente teve e a pessoal da Prograde gostou bastante. Legal, professor. O professor Burkhardt vai fazer um link aí já com a sua fala. Justamente eu ia fazer esse link, mas o professor Burkhardt pediu a palavra. O professor Burkhardt coordena um grupo de trabalho que a gente chamou GT Educação para o litoral. E você vai ver que já tem um link muito, muito bom aí com essa sua fala. Boa tarde, professor Burkhardt. Tá, joia. Obrigado. Oi, boa tarde. Então, começou lá até com a proposição do livro, de que o professor Labiak falou no início da apresentação, mas, de fato, esse tipo de trabalho a que o professor Eduardo Tadeu acabou se referindo, é uma das ideias que é praticamente um dos nossos pressupostos no SRI, que é introduzir atividades que tenham um vínculo de pesquisa, vínculo de interação com a realidade. Então, fazer de situações, de problemas que fazem parte da realidade dos estudantes, questões de investigação, questão de estudo, para mobilizar, claro, as disciplinas aí da tradição curricular, né, as disciplinas que a gente chama de núcleo comum, né, e passe a fazer parte do cotidiano do ensino dessas disciplinas atividades de pesquisa que mobilizem situações que a gente chama de situações, problemas da região, e que isso possa servir de estímulo para que esses estudantes possam participar de carreiras científicas ou, eventualmente, desenvolver trabalhos de pesquisa que tenham foco no desenvolvimento de produtos ou processos com impacto regional. Então, essa proposta que o professor acabou de mencionar é muito interessante. Eu acho que essa possível reforma na estrutura do curso de licenciatura, né, com a proposição dessas atividades, isso vem de encontro aos objetivos. E, como disse o professor Labiak, eu acho que aqui, mais do que nunca, a gente reforça o convite para participar, inclusive, de repente, alguém do grupo que esteja trabalhando aí com essa reforma curricular dos cursos de licenciatura, para que possa participar conosco desse GT Educação, já que a gente está pensando aí em estruturar um conjunto de ações, algumas delas que a gente tem verificado na literatura, para produzir esse tipo de impacto no ensino. Mobilizar os estudantes para ter contato com a realidade local desde cedo, através desses projetos de pesquisa, mais adiante, quem sabe, a participação em feiras regionais, onde esse tipo de solução tecnológica possa ser discutida, e aí
quase que num processo de validação por pares, você começa a agregar valor, né? Agrega conhecimento, né? E indo além, esses estudantes podem também, não só por meio desses projetos, né? Mas na medida em que começa a pensar um ensino, particularmente, a gente está dizendo de maneira geral, ensino de ciências, contextualizado com as questões locais, com as questões regionais, o próprio contato mais adiante com outros atores de desenvolvimento regional pode levar também ao surgimento de novas ideias. Então, reforço essa proposta que vocês estão encaminhando de reformulação dos projetos de curso de licenciatura, vem de encontro ao que é o objetivo do SRI, nesse momento. Então, é muito bem-vinda, me parece até que tenha sido uma daquelas coincidências felizes, né? O SRI se desenvolvendo também no momento em que ocorre essa reformulação dos currículos. Então, o professor é convidado, ou se alguém do grupo que estiver trabalhando lá na reformulação desses projetos de curso, para nós trabalharmos juntos aí, né? Essa relação que a gente tem chamado de relação simbiótica, agora com o ator de conhecimento, influenciando no andamento desses cursos. É isso aí, professor Labiak. Obrigado, professor Burkhardt, obrigado, professor Eduardo Tadeu. Eu vou chamar agora para falar um pouquinho para a gente o professor Gutenberg, um amigo, já participamos de bancos juntos, é um grande incentivador da inovação, um conhecedor. Se puder, professor Gutenberg, eu gostaria muito, porque você representa uma grande instituição também, que é o nosso Instituto Federal do Paraná. Esses dias estive conversando com o professor Zanata e a participação do Instituto é fundamental nesse processo todo. Obrigado por estar presente, viu, professor Gutenberg? Você é um cara. Tá junto. Agradeço, professor, pelas palavras. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite formulado aí pelo professor Leandro Tico, o nosso ponta de lança aí no litoral, que está no campus Paranaguá, é um entusiasta da inovação, do empreendedorismo. Então, agradeço aí o professor Leandro Tico pelo convite e aproveito a oportunidade, professor, para parabenizá-lo pelo movimento. Na minha humilde opinião, eu acho muito importante a iniciativa para implementar, principalmente pelo fato de o Paraná ele ter um ecossistema de inovação muito rico. E nesse ecossistema de inovação, nós temos habitats muito variados. Podemos caracterizar, não entrando muito em detalhe, mas madeira no sul, a piscicultura em Foz do Iguaçu, no litoral, em Paranaguá, TI, em Londrina, Curitiba, Pinhais, a agroindústria, o porto, propriamente dito, a área metal, mecânica, a área cerâmica, a área de logística. Então, nós temos habitats dentro desse ecossistema muito variado, e isso acaba permitindo a interação e a criação de diversos atores, parques, incubadoras, aceleradoras, agências, NITs, as instituições de ciência e tecnologia, que são as universidades e os institutos. Então, a gente tem uma mescla muito grande de habitats e de atores no estado do Paraná. É lógico que a ideia é começar inicialmente no Paraná, e eu acho que é muito prudente começarmos de forma regional, depois levar para o Paraná, para a região sul, para o Brasil e para o mundo, com os ajustes necessários. E é muito importante essa iniciativa de criação do Sistema Regional de Inovação, porque, pelo fato de termos uma diversidade muito grande, é muito importante nós termos entidades que conheçam as realidades onde elas estão inseridas e tratem desses habitats com suas especificidades. Então, tratando os habitats com as suas especificidades, e os atores sendo da área, eles conhecem, isso facilita gerar o que nós buscamos em termos de empreendedorismo de base tecnológica, bem como empreendedorismo de base social, através de ação de capacitação, motivação, ajuste de currículos, facilidade de ações. Eu acho que todo esse movimento possibilita criar uma onda, e essa onda ela vai fomentar o desenvolvimento econômico e social, e num resultado maior,
que é o nosso objetivo, né? Creio que seja o objetivo de todos que estão inseridos nesse movimento, trazer um benefício à sociedade paranaense. Então, eu acho muito importante o movimento. O nosso campus Paranaguá, que está no litoral, é o nosso ponta de lança, mas, por intermédio do nosso campus Paranaguá, colocamos a Agência de Inovação do Instituto Federal à disposição para trabalhar nesse movimento. Então, parabenizo mais uma vez, que eu acho que o resultado maior vai ser o benefício da sociedade paranaense, e eu acho que é aquilo que todos nós que estamos aqui desejamos. Parabenizo mais uma vez pelo movimento, professor, e agradeço a oportunidade de apresentar uma fala da Agência de Inovação do IFPR, bem como externar aqui a minha satisfação de revê-lo à frente desse movimento. Muito obrigado, professor. Gutenberg, você é um cara muito legal e muito simpático. Eu agradeço demais a sua fala, sempre muito altivo. E, de fato, Gutenberg, você falou uma palavra que ela simboliza muito, que é o Sistema Regional de Inovação. É um movimento. Essa perspectiva de ser um movimento é que faz com que a gente consiga agregar outras pessoas do bem. Porque é isso mesmo, é isso que a gente precisa, é agregar pessoas do bem, como você, como o professor Talal, como o professor Eduardo. Esse grupo é que vai criar essa rede e que vai transbordar esse negócio. Então, a gente tem muita esperança de que realmente, regionalmente, a gente consegue fazer algumas transformações. E aí, depois, espraiar isso para outras regiões é fundamental. Eu agradeço demais, agradeço em meu nome, em nome do Sistema Regional. A participação do Instituto Federal do Paraná tem sido espetacular. O Tico é um participante de primeira ordem, é uma pessoa imbuída de um espírito cívico sensacional e que representa vocês maravilhosamente. Acho que a questão do Instituto Federal estar aqui junto com a gente, junto com essas outras instituições, ela engrandece. Eu falava isso para o Zanata esses dias, antes dele fazer a cirurgia, e eu falava, nós precisamos mais do Instituto, mais presente em todas as ações do Estado do Paraná, porque ela é uma instituição com uma capilaridade muito grande, é uma instituição que transformou, que tem ajudado a transformar no Brasil a realidade dos nossos indicadores estudantis. Se a gente melhorou os nossos indicadores estudantis, podem ter certeza que muito desses indicadores foi em função do trabalho sério dos institutos federais em todo o Brasil. E no Paraná, efetivamente, eu tive a graça de trabalhar no Instituto e agradeço demais isso, porque ajudou muito na minha formação e compreender um pouco mais a importância dessas instituições para o desenvolvimento do país. Obrigado, professor. Eu vou chamar aqui o professor Ivan, da Isulpar. Não sei se ele está aqui com a gente ainda, Cate, mas eu gostaria muito que o professor Ivan contribuísse com a gente nessa uma fala. Aí, está aí o professor Ivan. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar presente a esta reunião. Quero cumprimentar o professor Roberto, o professor Labiak, e ao cumprimentá-los, eu estendo meus cumprimentos aí a todos os presentes. Eu creio que esse tipo de iniciativa, essa integração entre as instituições de ensino superior do litoral do Paraná, ela é de extrema importância para o desenvolvimento do litoral. E eu, como nativo da região, me vejo assim numa satisfação muito grande, numa alegria de ver as instituições numa ação coletiva buscando esse desenvolvimento. Eu acho que é um compromisso que todas as instituições têm com a sociedade, né, de derrubar os muros da universidade e fazer com que a sociedade tenha os benefícios das atividades do ensino superior no Brasil. Eu acho que é assim, o trabalho de vocês é sensacional. Vamos nos colocar à disposição para ajudar no que for preciso. Temos uma infraestrutura aqui em Paranaguá bastante grande e nos colocamos aí à disposição de vocês, tá? E foi, como eu disse, uma grande satisfação estar presente na reunião. Parabéns a todos. Professor, eu que agradeço. Acho que a sua participação hoje aqui ela é fundamental.
nesse processo. A gente tem um grupo de trabalho de educação com escolas do ensino fundamental e médio. Ensino fundamental, 1, 2, e aí uma das falas muito importantes de um dos colegas nossos, o professor Adalberto, que é do Bom Jesus, ele falou assim, nós temos que quebrar essa barreira entre o público e o privado. Essa perspectiva é de integração entre instituições públicas, entre instituições privadas, porque quem ganha é a sociedade. A gente está aqui para fazer o desenvolvimento da sociedade. Eu quero agradecer demais a sua participação. A Catiane levantou a mãozinha ali. Por favor, Cati, está contigo. Só para finalizar, né? Eu, inclusive, sou egresso, eu trabalhei durante quase 35 anos na antiga FAFIPAR, que hoje é o Unespar, né? E sou colega aí dos professores Adilson, Sebastião, enfim, alguns, inclusive, foram meus alunos, e isso me dá, assim, uma satisfação muito grande. Eu acho que Paranaguá e o litoral merecem o trabalho de vocês, sabe? E é claro que nós somos sabedores das dificuldades que nós passamos ao longo de toda a história aqui do litoral. O Porto de Paranaguá é vamos dizer assim, uma mega atividade. Na minha concepção, é o maior e melhor porto do Brasil, é o mais eficiente, não tem outros portos que chegam nem aos pés de Paranaguá. Só para vocês terem uma ideia, nós no ano de 2019 movimentamos 53 milhões de toneladas com 4 mil quilômetros de extensão de porto. O Porto de Santos, que é o que mais movimentou 110, só que com 17 quilômetros de porto. Então, nós somos muito mais eficientes, temos uma produtividade muito melhor. Sabe, isso nós precisamos valorizar cada vez mais a nossa atividade. Fala-se muito em turismo aqui no litoral, eu acho que nós temos um potencial turístico muito grande, mas vocação mesmo, eu acho que é para a área portuária. A questão da industrialização é outro problema na nossa região, porque nós esbarramos nas questões ambientais. É muito difícil instalar uma empresa, uma indústria aqui na região. Nós perdemos inúmeras. Eu fiz parte da associação comercial e lá eu via o que acontecia. Empresas que aqui tentavam se instalar não tinham autorização ambiental, iam aqui para o nosso vizinho, aqui São Francisco, e a legislação federal é a mesma, e lá se instalavam, gerando emprego. Então, olha, muito tem que se fazer pelo nosso litoral. O litoral pede socorro para a geração do desenvolvimento. E é isso que nós precisamos, tá? Conto com vocês. Obrigado, professor. Está contigo, Cátia. O microfone está desligado, Catiane. São só 6 meses de live, né? Quando eu completar 1 ano, a gente consegue entender que tem que ligar o microfone. Eu não posso deixar de fazer uma fala logo na sequência do professor Ivan, porque ele é professor egresso da FAFIPAR e eu fui aluna do professor Ivan. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui nesse grupo. E, professor Ivan, eu vou deixar aqui um pedido. Fique conosco, permaneça conosco nesse grupo, seja pelo CPF, seja pelo CNPJ que o senhor representa, mas eu tenho certeza que o senhor tem muito a acrescentar, porque o senhor, sendo nativo aqui da nossa região, a sua contribuição na sua fala, a gente já percebe quanto valor tem. Então, assim, fique conosco, contribua, porque nós somos aqui do litoral e nós sabemos que precisamos transformar o que precisa ser transformado, onde está a nossa dor. Então, permanece o convite não só para essa reunião, como para as próximas e para as próximas. Eu me sinto orgulhosa de ter sentado numa carteira como aluna e hoje participar aqui de igual para igual com o meu professor e poder discutir assuntos tão importantes para o nosso território. Então, assim, gratidão por ter aceitado o convite, ou por ter aceito o convite, e gratidão por tê-lo conosco a partir de agora nessa caminhada. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, Cátia. Obrigado, professor Ivan. Eu gostaria de saber se o professor Fábio, do ISEP, será que ele está por aí ainda, Cátia? Ou o Fabiano, lá do ISEP, enfim, alguém do ISEP que pudesse dar uma falinha para a gente aqui, por favor. Oi, o Fábio está aí. Obrigado, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, eu estou engatinhando ainda nesse processo de inovação também, né? Ouvi os colegas aí falarem de projetos já de mais tempo, e aqui na ISEP a gente está começando com isso, sabe?
Então, tem alguns alunos aí que estão bem engajados já, montando plano de negócios, né, viabilidade de negócios, criando já um início de uma startup, uma coisa assim, e que estão bem focados, querendo de fato participar. Então, eu vejo que há um campo muito bom. Basta a gente, de fato, né, fortalecer isso, implementar isso aqui, que vai dar certo também, com certeza. A ISEP, embora não tenha nenhum curso diretamente ligado à inovação, mas nós temos administração, temos engenharia, temos contábeis, né? Que são cursos que precisam de inovação, com certeza. Então, eu vejo uma grande possibilidade, sim. A gente está aqui bem interessado. O professor Luizinho não pode participar da reunião agora, mas ele demonstra total interesse, né? Nessa questão da inovação, de participação, a ligação do ISEP com o SEBRAE também é super importante para a gente. Obrigado, professor Fábio. O professor Fabiano, que é do ISEP também, eu acho que está aqui também junto com a gente. Seria interessante uma falinha, porque a gente conseguiu trazer o pessoal do ISEP e assim a gente vem com essa perspectiva fundamental dessa integração regional, e o ISEP tem uma importância muito grande para a gente. E aí, se for o Fabiano do ISEP que está aqui, Fabiano Benhack, é? Não, não é. Não é. Não. Ah, tá. Não, o Fabiano é do SEM, é professor nosso da engenharia de... do SEM. Não, beleza. Eu abro a palavra, então, aqui. Agora a gente já passou das 15h45, são quase 2 horas a gente nessa conversa. Só posso agradecer as palavras, professor Fábio, e assim, a gente realmente acredita que se a gente juntar um pouquinho dos nossos esforços e do nosso conhecimento, a gente vai conseguir fazer essa coisa acontecer. Acho que é fundamental nesse processo, para que a gente fortaleça realmente, criar essa rede, mais e mais gente se agregando, a gente vai conseguir fazer essa transformação que a gente quer. Levantou a mãozinha aqui o Gustavo Pacheco. Por favor, Gustavo. Bem, boa tarde a todos. Sou o professor Gustavo, sou professor também aqui do CPP-100, certo? Aqui da UFPR. Fui convidado pelo professor Belso para participar. Agradeço poder estar presente aqui com vocês, Lobiec, pela excelente apresentação que teve no início. E estou muito animado e muito feliz com tudo o que eu estou escutando aqui, entendeu? Eu, como coordenador da Engenharia Civil, né, acredito muito nessa questão de inovação, crescimento, empreendedorismo aqui dentro do litoral do Paraná. A Engenharia Civil tem tentado fazer suas parcerias, buscando, juntamente com a Prefeitura, Governo do Estado, entre outros parceiros, Polícia Federal, nós estamos tentando conversar com todo mundo para que realmente seja quebrar os muros da universidade, quebrar os muros, e aqui que a sociedade consiga verificar e ver de perto, acompanhar de perto o nosso crescimento, aquilo que a gente pode ofertar para a sociedade para ela crescer. Acho que a gente também tem desenvolvido alguns projetos na parte de inovação, por exemplo, e isso sempre acoplado com alguns projetos em prol da sociedade, como, por exemplo, a gente fez aqui, ano passado, uma contagem de tráfego, que é parte da engenharia civil, né? E a gente estava desenvolvendo um programa para poder fazer a contagem mais automatizada, envolvendo a questão de câmeras, e a gente vem trabalhando, inclusive com os alunos, para que isso possa melhorar cada vez mais. Eu queria deixar aqui aberto que a engenharia civil realmente está bastante animada e que vai buscar esse fortalecimento da empresa Júnior, que está sendo acoplada agora junto com a engenharia ambiental, e também dizer que, assim como o professor Talal comentou no início, que a gente vai apoiar, com certeza, a criação das incubadoras e fazer o esforço que tem que ser necessário para poder fazer o crescimento aqui no litoral e atender as demandas que a sociedade possui por aqui. Bem, era uma fala mais para contribuir mesmo, para mostrar solidariedade com tudo. Professor Gustavo, obrigado. A gente conta com você, conta com o SEM. A gente sabe da importância do SEM para o desenvolvimento do litoral.
e assim, com a capacidade científica, técnica, operacional, enfim, do que representa o SEM para a gente, no ideário, quer dizer, todo mundo que conhece o litoral, talvez uma das primeiras instituições que a gente conheceu foi o SEM, e isso é fundamental. Nessa caminhada, o SEM tem um papel muito, muito, muito relevante, assim como as demais instituições, mas efetivamente a gente tem condições de fazer muito mais, que é derrubar esses muros mesmo. A ideia é essa, é que a gente consiga fazer com que a sociedade incorpore todo esse processo, e que a sociedade, faça parte desse processo de transformação. Essa é a ideia do Sistema Regional de Inovação. A gente co-criar junto com vocês, é ter o contato de vocês, é criar essa perspectiva da gente fazer reuniões direcionadas, agora com o pessoal da civil, agora com o pessoal da administração, agora, e aí juntando essa turma toda para a gente efetivamente conseguir construir alguns projetos importantes para o desenvolvimento do litoral. Essa é a ideia. É trabalhar pequenas redes, vai crescendo, a rede vai ficando maior e assim vai. O nível de complexidade aumenta, mas ao mesmo tempo a gente consegue se ajudar em momentos complexos também. Obrigado, viu, professor Gustavo? Está aberta a palavra aí, gente, para quem quiser falar. Parece que o professor Adilson quer falar. É isso, professor Adilson? Tudo bom, Labiak? Tranquilo? Show de bola. Não, só fazer um convite para o pessoal. A gente vai ter aí o Simpósio de Empreendedorismo e Inovação, de 16 a 20 de novembro agora, com Feira do Empreendedor, vai ter encontro científico, que vai estar abrindo essa semana aí a chamada de trabalhos, Top of Mind, roda de conversa com empresários de 4 regiões do Paraná, de Campo Mourão, Paranavaí, Pucarana e do litoral, e o contexto todo aí é justamente empreendedorismo e inovação. Então, fazer um convite aí para todo mundo, em breve a gente vai estar mandando os links e tudo mais para o pessoal. A Unespar tem se empenhado bastante aí nas duas temáticas, e só deixar aí o convite e dizer que em breve a gente manda os links aí para a participação de alunos, professores, empresários e os programas de pós-graduação também. Era isso aí, meu amigo. Obrigado, Adilson. Você é um parceiraço de sempre, parceiro de primeira ordem, entrou junto, mergulhou de cabeça, mesmo não entendendo muito bem o que a gente queria fazer no litoral, você veio junto com a gente, mergulhou, e essa é a ideia, é que agora a gente tenha mais pessoas mergulhando com a gente nessa perspectiva do Sistema Regional de Inovação. Eu deixo aberto, e caso a gente está chegando nas 2 horas do nosso workshop, para mim passou rapidíssimo. Acho que a gente conseguiu fazer uma conversa legal, a ideia era essa. Eu peço para o meu amigo Roberto Cândido fazer um fechamento aí com seus cabelos brancos de toda essa nossa conversa. Roberto, é possível? Não sei se ele está por aí ainda. Sim. Bom. Estava dando retoque no cabelo, que ele não estava totalmente uniforme, o branco. Tá certo. Brincadeiras à parte, eu acho assim, pessoal, a partir do momento que a gente consiga conversar em novos encontros, mesmo virtuais, presenciais, e a gente conseguir que todos falem o nosso projeto, certamente nós teremos um sucesso garantido. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas certamente o resultado para a população do litoral vai acontecer. E essa união de forças certamente vai facilitar muitas outras coisas, porque todos os projetos que sejam institucionais, de organização, todos eles vão ter uma chancela do que a gente chama Sistema Regional de Inovação. Ou seja, a partir disso, todos os projetos são reforçados por todos os participantes, por todos os atores. Isso certamente dá uma outra visão para quem faz análise de projetos, né? E, assim, nesse pouco que a gente percebeu das conversas, quantas coisas já existem e que talvez só precise a gente fazer aí um trabalho de colocar que esse conhecimento existe, está à disposição, né? Então, eu acho que o SRI permitirá fazer isso, vai ter toda uma gestão de conhecimento, integrando coisas,
E, lógico, cada instituição dentro do seu particular, mas todas trabalhando pelo desenvolvimento regional, porque daí todo mundo sai ganhando, né? Então, eu acho que essa primeira conversa que a gente está tendo assim com um grupo grande, representativo das instituições de ensino superior, é apenas o primeiro passo, né? É a primeira convocatória para que todo mundo realmente venha a participar desse processo. Até a gente tem que se desculpar, né, Labiak, com todos, porque no nosso cronograma inicial a gente imaginava fazer workshops presenciais por segmentos, e era já para ter, quando nós tivemos o nosso primeiro, que foi o fórum de lançamento, lá dia 13 de março, a ideia era a gente ter uma sequência desses trabalhos. E a gente também foi pego de surpresa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir conversar com todas as pessoas, mostrar a ideia, construir junto, porque a gente leva a ideia, mas a construção tem que ser local. Mas, felizmente, a gente tem conseguido reunir grupos pequenos, menores, né? É a maneira que a gente encontrou de trabalhar, e os resultados têm sido os melhores possíveis, né? Então, agradecer a todos a participação, e apenas convidá-los para que a gente possa realmente chamar de nosso projeto. Quando chegarmos a isso, não tem quem segure. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que chegamos a 2 horas de conversa. Se alguém tiver mais alguma fala, por favor, ainda está aberto o microfone aqui. Senão, eu, na verdade, quero agradecer a participação de todas e todos, dizer que é um prazer e que a gente espera fazer outras coisas mais rapidamente, a gente conseguir mobilizar a turma toda em pequenos grupos e reestruturando, fazer um workshop maior, e assim vai indo, porque agora cada grupo de atores, desses 6 atores que a gente colocou lá, a gente vai fazer a mesma conversa. Então a gente precisa fazer essas várias conversas para todo mundo falar a mesma linguagem e ter um entendimento. E aí essa palavra do professor Roberto, quando a gente entender que o projeto é nosso, é de todos do litoral, aí a gente está feito, porque aí ninguém segura mesmo. Então eu só posso agradecer a agilidade com que vocês... a gente marcou isso semana passada, alguns colegas falaram, mas está muito em cima e tal, mas era para ser isso, um bate-papo, na verdade. E a ideia é que a gente, cada dia mais, a gente quebre essas barreiras formais e a gente faça bate-papos, a gente estruture estratégias de convencimento de outras pessoas. E quando a gente perceber, a gente envolveu um número muito grande de pessoas da sociedade e, consequentemente, a gente vai ter mais e mais apoio para o desenvolvimento do nosso sistema regional de inovação. A gente já está tendo um apoio bem bom no governo do Estado e a gente espera, de fato, que a gente consiga construir algo bastante positivo nesses anos que a gente acredita que vai trabalhar com o sistema regional de inovação no litoral. É isso. Uma boa tarde a todos, agradecer demais a participação, quero me despedir e, de fato, só posso agradecer ao nosso grupo, agradecer a todo mundo que tem participado por toda essa mobilização e efetiva contribuição, né? Realmente é compartilhando que a gente vai fazer as coisas acontecerem. Valeu, turma! Um abraço a todo mundo. Gutenberg, quer dar suas últimas... Se todo mundo puder abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto, acho que isso é legal, né? Se der. Eu acho que seria interessante todo mundo abrir para tirar uma foto. Isso. Boa. Quem puder, a gente agradece. Espera aí que eu vou passar um perfume, então, para tirar a foto. Isso, professora. Realmente eu percebi que está meio... Mas gostaria de parabenizar a todos aí o esforço das instituições de ensino aí do litoral. Eu acho que só juntos aí a gente consegue desenvolver um bom processo aí de inovação para o nosso litoral, que é tão carente, né, de estrutura. Então, acho que juntos nós somos todos mais fortes aí. Então, contem com o apoio aí nosso. Valeu, Dani. Obrigado. Valeu, então, turma. Eu tirei uma foto aqui. Depois eu mando para a turma aí. Pegou você de boca aberta, Daniela, mas não tem problema, né? Que sacanagem, né? Como sempre, né? Põe a mosquinha ali, tá bom?
Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Valeu, turma. Até mais. De bom. Até mais. Tchau, pessoal. Tem o Gustavo ali ainda, Glabiac. Oi?